No programa de hoje, sobre o avanço do projeto que autoriza a venda de MIPs em supermercados, sobre o projeto que propõe um piso salarial nacional de R$ 6.500 para o farmacêutico e também sobre as discussões relacionadas à telesaúde no Brasil. Você quer saber em que pé estão todas essas discussões? Fica comigo até o fim do vídeo, roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da Ascoferja no YouTube. Este é o Bula Legal e eu sou Viviane. Todo início de mês a gente está aqui junto, discutindo e te atualizando sobre os projetos de lei mais relevantes em tramitação no Congresso Nacional, na Alerj, na Câmara dos Vereadores e que afetam de alguma maneira a sua farmácia e a sua drogaria. Então, para você ficar super atualizado de tudo, já se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nada. No Bula Legal de hoje participa comigo o Rafael Oliveira Espinhel, que é advogado, presidente da ABC Farma. Rafael, a gente atrasou um pouquinho a entrada do programa para aguardar as novidades. A gente está aí nessa primeira semana de agosto, a gente teve uma movimentação intensa em Brasília por conta do requerimento de urgência relacionado ao PL que autoriza a venda de MIPs em supermercados. Queria que você contasse para a gente o que aconteceu nessa primeira semana de agosto que até justificou o nosso atraso, né, para a gente trazer uma informação fresquinha para quem acompanha o programa. O que aconteceu em Brasília? Deu certo? O requerimento foi votado? Foi rejeitado? O que aconteceu por lá? Olá, Viviane. Primeiro eu quero agradecer novamente o convite. De fato, essa semana foi uma semana extremamente movimentada. A gente teve ontem, né, na Câmara dos Deputados, em plenário, a votação do requerimento de urgência 927, requerimento apresentado, né, no projeto de lei 1774 de 2019, que trata sobre a possibilidade da venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. Basicamente, muito rápido, o que esse requerimento de urgência se propõe? Ele se propõe a afastar a obrigatoriedade da tramitação do projeto nas comissões temáticas. Esse projeto, ele tramita em duas comissões na Câmara dos Deputados, na Comissão de Seguridade Social e vai tramitar também na Comissão de Constituição e Justiça. Ontem, após o retorno do recesso parlamentar, em esforço concentrado, esse requerimento foi analisado pelo plenário e para que ele pudesse ser aprovado, ele precisava de um quórum de maioria absoluta, ou seja, de 257 votos. Só que, em razão até de um trabalho muito forte, intenso das entidades regionais, entidades que representam o varejo farmacêutico, os conselhos, não foi atingido o quórum e, em razão disso, o requerimento de urgência foi rejeitado, que é algo muito importante para o nosso setor. Por quê? Porque uma vez aprovado, se ele fosse aprovado o requerimento, de forma imediata, a matéria do projeto de lei seria submetido, né, à ordem do dia para que ele fosse analisado já pelo plenário. Então, para nós é muito importante porque agora o projeto retoma a sua tramitação normal e, obrigatoriamente, ele vai passar pelas comissões temáticas. Deixa eu ver se eu entendi. Como o requerimento foi rejeitado, o PL vai passar pelas comissões temáticas e só depois, se aprovado nas comissões, ele vai à votação na Câmara dos Deputados, é isso? Não, na realidade, ele tramita nas comissões temáticas em caráter conclusivo. O que isso quer dizer, Viviane? Que, uma vez aprovado na Comissão de Seguridade Social e posteriormente aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele não tem a necessidade de passar pela análise pelo plenário. Ele será submetido para o Senado Federal. Ele agora retorna, como eu coloquei, para a Comissão de Seguridade Social, cujo já há uma relatora, né, designada, que é a deputada federal Adriana Ventura, e se aguarda agora a apresentação do parecer dela com relação ao tema. Qual é a perspectiva? Uma vez que a gente está muito próximo, né, do fim da legislatura, a nossa percepção é que o projeto ele não vai ter tempo suficiente para que ele seja aprovado na Câmara dos Deputados, então há uma grande probabilidade que ele seja arquivado. E tem um outro ponto, um aspecto importante, é o fato de que, uma vez que o requerimento de urgência apresentado ele foi rejeitado, por uma questão regimental, ele também não pode ser apresentado nessa legislatura. O Ministério da Economia defende veementemente a venda de MIPs em supermercados. Você acha que essa defesa não poderia ter um peso muito forte na avaliação da comissão?
Viviane, quando a gente está falando sobre um projeto de lei que visa flexibilizar a venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados, eu acho que a gente tem que tratar o tema sob o prisma da saúde pública, né? A despeito, e aí com respeito ao posicionamento do Ministério da Economia, mas o que deve prevalecer, inclusive na Comissão de Seguridade Social, é o posicionamento dos órgãos de saúde. A, 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 a exemplo da Anvisa, que posicionou, né, formalmente contrária à venda de medicamentos, ainda que isentos de prescrição, em supermercados e em estabelecimentos similares, né. O fato de você ter uma análise, um posicionamento do Ministério da Economia com relação à possibilidade de redução de preço, ainda que isso não seja empiricamente demonstrado, eu acho que não pode prevalecer e sobrepor a questões que são muito mais importantes, que de fato são os riscos inerentes, né, à venda desses medicamentos em ambientes que não são realmente ambientes estruturados para poder proteger e garantir a qualidade, a segurança dos medicamentos e, obviamente, prevalecer o entendimento de órgãos de saúde, a exemplo do Conselho de Farmácia, Conselho Federal de Medicina, Anvisa e Ministério da Saúde. Então, ainda que tenha esse posicionamento, eu acredito que os parlamentares estão muito mais propensos a acatarem e terem como convicção no juízo da sua posição este posicionamento dos órgãos de saúde. Bom, o setor venceu essa batalha, mas a guerra continua, ainda tem aí um caminho pela frente, né? Vamos aguardar então para ver o que acontece até o fim do ano. Eu quero falar agora, Rafael, sobre o piso nacional de R$ 6.500 para farmacêuticos. O PL que propõe esse piso, ele teve um parecer favorável na Comissão de Seguridade Social e Família em junho. E eu quero te perguntar qual é a relevância desse parecer, assim, o que isso significa? Esse parecer favorável significa o quê? Que agora vai para uma outra comissão, como nos MIPs, se a outra comissão aprovar, não passa pela Câmara dos Deputados e vai direto para o Senado. O que significa esse parecer favorável da Comissão de Seguridade Social e Família para o piso nacional de R$ 6.500? Tá, a exemplo do que acontece no projeto dos MIPs, né, o projeto que tem por escopo, né, que é o projeto 1559 de 2021, que tem por escopo criar o piso salarial, né, nacional e farmacêutico, ele tramita também comissões temáticas. São 3 comissões na quais foram distribuídos estes projetos: a Comissão de Seguridade Social, Comissão de Trabalho, Administração de Serviços Públicos e Comissão de Constituição e Justiça. Como você bem colocou, o projeto foi aprovado na primeira comissão, que é a Comissão de Seguridade Social e Família, na forma de um substitutivo apresentado pelo relator, o deputado Ricardo Silva. Com a aprovação deste parecer nesta comissão, qual é o próximo passo, a próxima etapa? A análise do projeto de lei nas demais comissões. Ele foi encaminhado agora para a Comissão de Trabalho e aguarda a designação de um relator. É um espaço de discussão, acho que é importante propiciar uma discussão ampla com relação ao tema, em especial a questão dos impactos e até mesmo da possibilidade das farmácias independentes, que são aquelas pequenas farmácias enquadradas como micro e pequenas empresas, de suportar um piso salarial na ordem de R$ 6.500, por exemplo. A gente sabe que no nosso país, mais de 60% das farmácias são pequenas farmácias cujo faturamento mensal não ultrapassa a ordem de R$ 50 mil. Este ponto deve ser realmente muito bem analisado por parte dos parlamentares, e é algo que, para nós, é necessário que seja realmente enfrentado pelas comissões. Não quer dizer que nós não reconhecemos e não queremos a valorização do profissional farmacêutico, muito pelo contrário. O farmacêutico, ele tem um papel, a gente sempre coloca isso, né? Isso tem que ficar muito claro, né? Ele tem um papel fundamental, imprescindível, inclusive fortalecido através da Lei 13.021 de 2014. Mas a gente tem que saber encontrar a linha do equilíbrio para que não possa também criar uma relação de que cause como consequência a inviabilidade da continuidade de muitas farmácias. Então, isso é um ponto que deve ser analisado na tramitação de um projeto no qual se pretende
instituir um piso salarial. Por outro lado, também, Viviane, a gente entende que há um ponto que deve ser muito bem analisado, que é a competência, né, das entidades, dos sindicatos, tanto patronal quanto laboral, na discussão, nas negociações coletivas, com relação à fixação de pisos salariais, bem como outros direitos e garantias aos profissionais, né? Como você bem colocou, o país, ele é um país de dimensão continental, a gente tem estados, cada estado com particularidades, peculiaridades, condições econômicas diferentes, que, de fato, um piso uniforme pode sim impactar. A gente não tem como comparar, por exemplo, um estado de São Paulo como um estado de uma região norte, por exemplo, são distintos, e isto, de fato, impacta quando a gente entra numa questão de reserva de trabalho, na ordem de trabalho e de condições com relação à fixação de remuneração. Então, isso também é um ponto a se observar. E um outro ponto que foi recentemente, que recentemente aconteceu é que no dia 1º de agosto, agora, foi apresentado também pelo líder do Partido Novo um requerimento para que o projeto também tramite para uma outra comissão. Lembra que eu falei que esse projeto ele tramita em 3 comissões? O que esse requerimento ele fez? Ele solicita que o projeto também tramite na Comissão de Finanças e Tributação. E por quê, Viviane? Porque, na origem, o projeto ele estabelecia a fixação do piso salarial farmacêutico somente para os farmacêuticos da iniciativa privada. Só que, tanto o substitutivo quanto os projetos que foram pensados também incluíram o piso para o setor público. Nesse sentido, por uma questão temática, obrigatoriamente esse projeto também deverá ser analisado pela comissão que tem competência para analisar quando há eventual aumento de despesa e receita para a administração pública. Então, isso é uma perspectiva. Há uma grande possibilidade de que seja deferido o requerimento para que esse projeto também seja analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Tem que saber de onde vai tirar o dinheiro, não é só dizer que vai aumentar o salário, tem que dizer de onde vai tirar esse recurso. Quero falar agora sobre telesaúde, Rafael. O Congresso está discutindo a regulamentação desse tema, que antes, agora a gente está falando de telesaúde, mas estava sendo chamada de telemedicina, e em julho o debate avançou mais uma etapa. Que etapa foi essa? Isso, né? A gente iniciou esse processo como telemedicina, ele avançou, né? O conceito foi para a telesaúde, a matéria ela passou pela Câmara dos Deputados, agora ela está em discussão no Senado Federal, Viviane. Nós temos 2 projetos sobre o tema que estão tramitando em conjunto na Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal. Nós temos o projeto 1998 de 2020 e o projeto de lei 4223 de 2021. Como você bem colocou, em julho foi aprovado o parecer do relator, senador veneziano Vital, que é relator destes projetos na Comissão de Assunto Social pelo deferimento, né? Agora a gente aguarda, foi apresentado um parecer favorável, agora a gente aguarda a análise também pelo plenário do Senado Federal sobre a matéria. A farmácia, ela é citada nas propostas? Sim, sim. Não na origem do projeto. O que acontece, Viviane? Quando da análise do projeto pelo relator do Senado Federal, foram apresentadas emendas. Uma das emendas que foram apresentadas pelos senadores Alci Lucas e Rogério Carvalho teve por objetivo vedar a atividade da responsabilidade técnica em farmácia por via da telesaúde. O que isso quer dizer? Que é uma emenda que tem por objetivo alterar a Lei 13.021 de 2014, que rege o exercício profissional do farmacêutico, para que fique expressamente proibido que a assistência, a responsabilidade técnica do profissional farmacêutico e a assistência farmacêutica não seja realizada de forma remota. Ou seja, ainda que aprovado o projeto de lei que regulamenta a telesaúde, para o nosso segmento, para o nosso setor, né, não será possível que a responsabilidade técnica, o exercício, né, da atuação do profissional farmacêutico seja por via remota, como a gente bem conhecia, né, por via de telesaúde. Essa emenda ela foi apresentada e ela foi acatada pelo relator. Então, é uma perspectiva que na conclusão, né, do projeto, a gente tenha, se não houver nenhuma alteração, essa modificação na Lei 13.021,
que faz com que a assistência farmacêutica e a responsabilidade técnica ela seja realizada tão somente por via presencial. Mas o Conselho Federal de Farmácia aprovou recentemente a telefarmácia. A gente vai, inclusive, publicar um conteúdo no Ed Farmácia sobre isso. Como que fica essa questão, então? Se essa lei for aprovada, a telefarmácia não vai mais poder ser realizada pelo farmacêutico? Vai, vai. Por quê? Porque, na realidade, o que a lei proíbe é a responsabilidade técnica, né, de forma presencial. Isso não impede que o exercício dos atos, né, de farmácia clínica sejam realizados por via da telesaúde, da telefarmácia. São conceitos distintos, né, que não são que são conceitos distintos, melhor, que não conflitam, né, que não acabam impedindo. O fato de que você tenha essa proibição da responsabilidade técnica, né, ou seja, não poderá, de repente, um farmacêutico ter a responsabilidade técnica para o ato de dispensação de medicamentos de controle especial por via remota, por exemplo, mas o farmacêutico que é o responsável na farmácia, ele pode realizar atos, né, clínicos por via da telefarmácia, por via remota. São conceitos distintos que não conflitam entre si. E qual é a avaliação de vocês, a avaliação da BC Farma sobre a aprovação da telefarmácia nos moldes do CFF? Particularmente, a gente considera muito positivo, né, Viviane? É importante dizer que com a pandemia ficou muito evidente a necessidade de a gente obter outros formatos de atendimento para que se pudesse facilitar o acesso, né, a serviços de saúde, né? E aí garantir, acho que a segurança do paciente também e do próprio profissional. E a telefarmácia, de fato, que foi regulamentada pelo Conselho Federal de Farmácia através da resolução, acho que se não salvo melhor, 727, ela tem, de fato, esse objetivo, contribuir para que o paciente possa tirar dúvidas, por exemplo, sobre a farmacoterapia, sobre reações adversas. A norma, ela também, Viviane, ela é muito importante porque possibilita que o farmacêutico ele preste orientações, né, de forma ainda que remota, realize o acompanhamento farmacoterapêutico, né, e possa também fazer essa interação com o próprio profissional médico, né. Então, na nossa visão, isso está muito alinhado com o que é previsto na própria Lei 13.021, ela fortalece a importância do profissional farmacêutico no estabelecimento e faz com que a gente tenha uma amplitude com relação ao acesso aos serviços de saúde pelo cidadão. Então, a gente considera muito, muito importante. Além disso, né, Viviane, a gente tem que também considerar que já há diversos estudos que demonstram, né, os benefícios desse formato de atendimento remoto, né, para, por exemplo, a adesão a tratamento, né. Bacana, eu gravei um conteúdo com a Valerie Reis, uma farmacêutica do Conselho, que trabalhou diretamente na resolução e na nota técnica sobre telefarmácia. Em breve vai estar disponível aqui no canal, mas não no Bula, no Ed Farmácia. Tem um ponto também importante nesse projeto que está tramitando no Senado Federal, que é uma emenda que foi apresentada, né, pelo senador Giordano, que tem por objetivo alterar a Lei 13.021 para que se possibilite que as farmácias intermediem serviços de telesaúde, né? E aí ela condiciona desde que tenha local privativo, equipamentos apropriados, e veda, por exemplo, que a prescrição ela esteja condicionada à comercialização de produtos nas farmácias onde o serviço de telesaúde se realiza. Rafael, você pode me perguntar, essa emenda ela foi aprovada, o relator, essa emenda, como ela foi apresentada em plenário, ela está pendente de análise pelo relator na Comissão de Assunto Social. Por que foi apresentada essa emenda, né, para que possibilite a realização de serviços de telesaúde, por exemplo, na farmácia, que é conceitualmente um estabelecimento de saúde? Porque a gente tem uma outra lei, que é a Lei 5.991, que traz ali no artigo 55, se eu não me engano, uma proibição de você exercer outras atividades que não aquelas previstas no licenciamento. Então, poderia sim, de fato, ter uma interpretação por parte das vigilâncias que, por exemplo, a telemedicina não poderia ocorrer dentro do ambiente da farmácia, porque ela teria um conflito com a Lei 5.991. Então, foi apresentada essa emenda ao projeto justamente para que se possa ter uma alteração na Lei 13.021, para que não haja nenhum tipo de divergência ou questionamento com relação à prática de serviços de telesaúde na farmácia.
Rafael, obrigada pela sua participação. Viviane, eu agradeço, fico sempre à disposição. Forte abraço a todos. Bom trabalho para vocês aí na ABC Pharma. Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Bula Legal. A gente publica um programa toda primeira quarta-feira do mês. A gente atrasou esse mês para poder aguardar as novidades diretas lá de Brasília. Te vejo no próximo. Tchau, tchau.